As quebras de sigilo foram feitas no inquérito que investiga se Michel Temer teria favorecido indevidamente o setor portuário. Uma nova forma de arrecadação de recursos para a campanha pela modalidade de financiamento coletivo. Foi a Constituição que proibiu qualquer discriminação em relação a filho. Acho meu trabalho uma arte. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos telefônico, de mensagens e de e-mails de 4 pessoas próximas ao presidente Michel Temer. O dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, o diretor da empresa, Ricardo Mesquita, além do ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures e o coronel João Batista Lima. As quebras de sigilo foram feitas no inquérito que investiga se Michel Temer teria favorecido indevidamente o setor portuário, especialmente no caso do Porto de Santos. O favorecimento teria sido feito por meio de um decreto presidencial publicado em maio do ano passado, que alterou as regras do setor. Tanto o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures quanto o coronel João Batista Lima são suspeitos de serem intermediários de propina para Temer. O afastamento do sigilo telemático foi pedido pela Polícia Federal para ter acesso aos e-mails trocados pelos investigados. As quebras de sigilo abrangem o período de 2013 a 2017. O ministro Luiz Roberto Barroso ainda liberou alguns pontos do decreto de indulto natalino assinado em 2017 pelo presidente Michel Temer. O ministro estabeleceu alguns critérios para a aplicação das regras. Quem tem mais informações, vamos conversar com ele agora, é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou a decisão de forma monocrática. Ele permitiu que o indulto presidencial tenha validade para pessoas que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça, que foram condenadas a até 8 anos de prisão e que já tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena que foram, então, condenadas. Na mesma decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu uma parte do decreto que estendia esse perdão da pena a pessoas condenadas por associação criminosa, lavagem de dinheiro e também corrupção. Uma decisão final sobre esse assunto deve sair após o julgamento feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Cadu. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gabriel. Rafaela. E no Maranhão, a Justiça Federal determinou a conclusão do processo administrativo que cria a reserva extrativista Tauá-Mirim. O processo estava em tramitação desde 2003. A União, o Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado, ficam obrigados a cumprir as exigências referentes ao processo que trata da criação da reserva. A Justiça deu prazo de 365 dias. Em caso de descumprimento, uma multa diária no valor de R$50 mil será aplicada. Ainda de acordo com a decisão, o governo também deve se atentar para não deslocar as comunidades tradicionais da região sob pena de outra multa na mesma quantia. A comunidade Tauá-Mirim fica na zona rural de São Luís e a criação da reserva irá garantir, além do direito à moradia, o controle na proteção ambiental. O financiamento coletivo é uma das novidades das eleições gerais deste ano. As empresas que prestam esse tipo de serviço terão que fazer o cadastro no TSE a partir do dia 30 de abril. O financiamento coletivo de campanha eleitoral é uma modalidade de arrecadação de recursos que veio na reforma eleitoral de 2017. O TSE também aprovou a resolução
que regulamenta a arrecadação, os gastos eleitorais e a prestação de contas das eleições de 2018, incluindo as regras para arrecadação de recursos pela modalidade de financiamento coletivo. As empresas que prestam esse serviço devem fazer o cadastro na página do TSE na internet a partir do dia 30 de abril. A reforma eleitoral do ano passado, 2017, introduziu uma nova forma de arrecadação de recursos para a campanha pela modalidade de financiamento coletivo, que é um tipo de serviço prestado por empresas privadas que tem o objetivo de criar uma espécie de vaquinha, né? Então, assim, eu quero financiar um determinado candidato, eu quero apoiar um determinado candidato, eu posso fazer essas doações para a pré-campanha, vamos chamar assim, que são a campanha antecipada prevista pela legislação. A arrecadação começa no dia 15 de maio, mas os candidatos que vão escolher pelo financiamento coletivo receberão os recursos só depois que solicitarem os registros de candidatura na Justiça Eleitoral. Como é que vai funcionar? Essas empresas vão fazer a arrecadação, elas têm que emitir um recibo eleitoral para o eleitor e, posteriormente, elas vão repassar para o candidato esse dinheiro. Mas isso só vai ser feito depois que o candidato tiver feito seu registro, tiver o CNPJ, tiver conta bancária e puder emitir recibos eleitorais. Atenção! No financiamento coletivo, o doador pode contribuir com, no máximo, R$ 1.064 ao dia, sendo que o total não poderá ultrapassar 10% do valor declarado à Receita Federal no ano anterior. Doações acima de 1.064 só de transferência eletrônica direta da conta bancária do doador para a conta bancária do beneficiário da doação, partido político ou candidato. As empresas devem repassar todos os dados dos doadores para que os candidatos informem a Justiça Eleitoral na prestação de contas. É importante que tanto o eleitor quanto o candidato acompanhem isso, que vai haver o tribunal ele estabeleceu na resolução uma forma de transparência importante, no sentido de que as empresas que realizarem esse serviço tenham que fazer o registro imediato de quem está doando e para quem está doando. Porque essa transparência é uma forma de estar controlando se o dinheiro está chegando aonde ele de fato tem que chegar. A Justiça Federal em Brasília aceitou uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Com a decisão, ele vira réu na Operação Zelotes. Vamos conversar agora com a repórter Aline Barcelos, que tem mais informações. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Segundo a denúncia, o ex-ministro Guido Mantega beneficiou o empresário Vitor Sandri durante julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, no qual as empresas recorrem contra multas aplicadas pela Receita Federal. Ainda, de acordo com a denúncia, a multa aplicada à defesa de Sandri chegava a R$ 110 milhões. Além de Guido Mantega e de Sandri, outras 11 pessoas vão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a lei de adoção antes e depois da Constituição de 1988. Foi a Constituição que proibiu qualquer discriminação com relação a filho. Uma mulher com câncer de mama passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Venceu a batalha, mas ela nem teve tempo de comemorar. Pois é, Cadu, ela foi impedida de tomar posse como servidora pública por causa da doença. A mulher não aceitou a decisão e recorreu à justiça para garantir o direito de assumir o cargo. Em 2011, Meirimu recebeu uma daquelas notícias que ninguém está preparado para ouvir. Diagnóstico de câncer. Foi tudo muito rápido. Em pouco tempo, ela precisou retirar as 2 mamas, fez a reconstrução e seguiu todas as recomendações médicas. No princípio, você fica um pouco abalada, as medicações também mexem um pouco com você, né? Te deixa assim um pouco, não estressada, mas todo o complexo da cirurgia, a mama, a retirada da mama para a mulher mexe muito com ela, com a autoestima, com a beleza da mulher. Então eu fiquei assim um pouco impactada. Mas depois, com o apoio da família, dos amigos, eu vi que aquilo era muito pequeno. Então eu comecei a acreditar que aquilo era mais uma etapa de uma vida, né? E levei da melhor forma possível.
Quem também ajudou neste processo foram os colegas de trabalho. Meire Moore ficou apenas um período afastada e depois retomou as atividades. Eu ainda me considerava uma pessoa ativa e jovem, né, para poder parar tudo. Então aí eu peguei e voltei. Eu gosto do trabalho, me sinto valorizada, me sinto apta para estar sempre ajudando e trabalhando, cooperando. Segundo este médico oncologista, o trabalho realmente pode até ajudar nos casos dos pacientes com câncer. A gente recomenda ao paciente, se ele puder, ele continue a frequentar o ambiente de trabalho. O que a gente vê é que as mulheres, de uma forma geral, elas são muito solidárias, então elas se apoiam, então o trabalho é uma terapia. Mesmo assim, uma mulher que teve câncer e passou por cirurgia para a retirada da mama precisou recorrer à justiça para garantir a posse após ser aprovada no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Ela foi considerada incapaz por causa do alto risco de reaparecimento do tumor. Em primeira instância, a Justiça Federal do DF anulou a decisão da Junta Médica, reconhecendo a capacidade da mulher para o trabalho. A União recorreu ao TRF da 1ª Região. O que a administração fez foi seguir as normas do edital, e da legislação estatutária que determina que o candidato seja submetido a uma perícia. E em se detectando alguma daquelas doenças, daquelas patologias que impedem o exercício, a administração não tem espaço, não tem poder para atuar fora do que está previsto em lei. Está completamente adstrita à legislação que rege o estatuto, que no caso é o Estatuto dos Servidores. Mas a 6ª turma manteve o entendimento de que nem mesmo o diagnóstico de câncer impede a posse de uma pessoa em cargo público quando não há prejuízos ao exercício de funções. O relator, desembargador federal Cássio Marques, ressaltou que na leitura do laudo pericial judicial consta a afirmação de que, no caso, há compatibilidade entre o diagnóstico feito anteriormente e o exercício atual das atividades inerentes ao cargo pretendido. A restrição poderia ferir até a dignidade da pessoa humana, segundo o desembargador. Este advogado explica que o fato pode caracterizar discriminação. O candidato ele não pode ser restringido à posse e à nomeação ao cargo em virtude simplesmente por ter uma doença tal como a do câncer. Vai ter que ter um parecer da junta médica apontando que aquela pessoa não teria aptidão física ou mental para o desempenho da atividade. O próprio empregado ou o servidor público que ele tem câncer, esse fato por si só não lhe dá o direito de, por exemplo, alcançar a aposentadoria. Vai depender realmente da sua aptidão física ou não para aquela função da qual ele foi nomeado. Magistrados e servidores da Justiça Cearense participaram de treinamento sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A capacitação, realizada na Escola Superior da Magistratura do Ceará, foi promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A nova versão do sistema foi apresentada em fevereiro pelos juízes auxiliares da presidência do CNJ, Marcelo Mesquita e Maria de Fátima Alves. Estiveram presentes magistrados e servidores da capital e do interior que atuam nas áreas criminal, de família e de execução penal. Marcelo Mesquita explicou que a ferramenta desenvolvida pelo CNJ existia desde 2011, apenas para cadastro de ordens de prisão. Com a versão 2.0, além do controle de mandados, o sistema agora permite o monitoramento do cumprimento da prisão e da soltura. Também unifica dados em nível nacional e possibilita o acompanhamento pelas vítimas. Com informação e conhecimento, a gente pode criar políticas públicas. Nós podemos compreender onde está uma carga maior de provisórios, onde está uma carga menor, né? Podemos providenciar eventual recambiamento de presos, pois a gente vai ter de fato informação se um preso é da unidade A, do estado B. Segundo a juíza Fátima Alves, o sistema traz mais segurança e eficiência ao judiciário. Vem ser uma ferramenta de gestão para o Poder Judiciário para melhor planejar as suas ações na área criminal. O Tribunal de Justiça do Ceará instituiu um grupo de trabalho para a implantação do BNMP 2.0 no estado. Os dados envolvem tanto presos provisórios quanto definitivos e em prisão civil. A coordenação será feita pelo juiz Luciano Lima. Esse grupo vai dar apoio à implantação do sistema desse projeto ao longo de um período, por certo, ao longo do ano, né? Até porque nós estamos no momento de transição de sistemas, em que nós vamos passar de um sistema chamado SPROC, em que tem poucos dados, para um sistema
SAGE em todo o interior, tanto físico como eletrônico. A Constituição do Brasil completa 30 anos em 2018 e o Jornal da Justiça vai mostrar as principais mudanças que aconteceram desde a implantação da Constituição Cidadã. Pois é, a gente começa falando sobre adoção. Você vai conhecer como era o Código de Menores que regulamentava o processo. O ano era 2001, quando a dona Nadir, mãe de 4 filhos, decidiu que iria adotar uma criança. A técnica em enfermagem aposentada trabalhava neste hospital em Brasília. Foi aqui que as histórias dela e da filha Elisa começaram. É que na época a mãe biológica da jovem fazia o exame pré-natal no local e contou que não teria condições de criar a menina. Logo, a dona Nadir manifestou interesse, mas como a aposentada não pediu a guarda na justiça, passou a ter problemas em simples situações do cotidiano. Tudo que eu ia fazer, por exemplo, viajar, eu tinha que ir lá na mãe biológica para pedir a autorização. Tanto é que quando eu viajei para São Luís, ela tinha uns 2, 3 anos, eu tive que ir lá na casa dela, pedir autorização, para a gente poder viajar, porque ela não estava no meu nome ainda. Antes da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Adoção, era o Código de Menores criado em 1979, antes mesmo da atual Constituição Federal e que já não tem mais validade, que regulamentava todo o processo. Ele criava vínculos apenas entre adotantes e o menor. A família de quem adotava não tinha nenhum tipo de ligação do ponto de vista jurídico com a criança. As famílias biológica e adotiva compartilhavam o convívio com o menor. A adoção era feita por meio da assinatura de um contrato. E ela podia ser cancelada pelas partes a qualquer momento. Naquele contexto, a importância maior era atribuída ao candidato, ao postulante, àquele que queria adotar. E era como se esse candidato estivesse prestando um favor àquela criança ou àquele adolescente que tinha, na verdade, um conjunto de direitos bastante restrito, eu diria, com muita timidez. Com o advento da Constituição de 88, em especial também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que se verificou foi uma mudança paradigmática extremamente significativa, dando à criança e ao adolescente a condição de cidadão pleno. Hoje, após todo o processo de adoção e de registro, a Elisa exibe contente o documento de identidade com os nomes dos pais adotivos. Eu sempre gostei da minha família, então, nunca passa na minha cabeça, como seria se eu não estivesse aqui, como seria... Não, eu gosto de estar aqui. A gente se ama muito, né? Dá pra perceber isso. E no próximo bloco você vai ver o que mudou com a chegada da Lei de Adoção e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram criados com a Constituição de 88. E você vai ver também nesta edição do Jornal da Justiça uma profissão que é pura arte, o artesanato com areias coloridas. Acho meu trabalho uma arte. Com a Constituição de 88 foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei da Adoção. Com isso, adotantes e adotados passaram a ter mais direitos, a criança a ser mais respeitada. Há 5 meses, a rotina do Ricardo mudou completamente. No fim do ano passado, o professor universitário realizou um sonho que começou em 2014, o de se tornar pai. No início do processo, quando se inscreveu na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o desejo era adotar uma criança. Mas durante os 3 anos de espera, enquanto o processo corria na Justiça, mudou de ideia. Hoje, ele e o companheiro são pais de 2 meninas. É algo que sonhava, eu, Jair, nós sonhávamos com isso, e é um sonho realizado. E é algo que não é fácil, mas a gente está, a cada dia é uma nova luta. Então, aprendendo com elas, elas aprendendo com a gente, de se reconhecer e conhecer um no outro, e que começar a construir essa célula familiar.
A Raíssa e o Danilo também decidiram adotar irmãos depois que ele passou por um problema de saúde. Foi a vontade, eu acho, de constituir uma família, né? de ter criança, de criar uma criança e ter mais um ser na nossa família, fazendo parte com a gente, crescendo, a gente aprendendo com eles aprendendo um pouquinho com a gente. A Constituição Federal de 1988 é clara quanto aos direitos de jovens adotados. Devem receber o mesmo tratamento dado, por exemplo, a filhos biológicos dos casais, caso tenham, e também de outras pessoas. É o que determina parte do artigo 227 da Constituição. O desejo do Danilo, da Raíssa e do Ricardo é o mesmo de mais de 40 mil pessoas. Este é o total de inscritos em programas de adoção pelo país. Os números são do Conselho Nacional de Justiça. À espera de uma nova família, pouco mais de 8 mil crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos. Para tornar o número de adoções ainda maior, a Lei 12.010 de 2009, conhecida como Lei da Adoção, alterou partes do Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo mudanças importantes. Pessoas a partir de 18 anos podem se inscrever na lista de interessados das varas de infância e juventude. Casais homoafetivos também passaram a ter direito à adoção. Crianças de origem indígena podem ser adotadas. Os menores também podem ser adotados por casais estrangeiros. A adoção era algo marginal, onde o adotado era filho pela metade, não tinha todos os direitos. Foi a Constituição que proibiu qualquer discriminação com relação a filho. Então agora existe absoluta igualdade no âmbito da Constituição de todos os filhos. Esse foi o grande avanço. Novas unidades prisionais devem ser instaladas em breve na Paraíba. O compromisso foi assumido por representantes de 3 municípios no Tribunal de Justiça do Estado. Tendo em vista a necessidade de maior rigor no acompanhamento das prisões e na fiscalização das condições e estruturas das cadeias públicas de algumas comarcas do Estado, o GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPB, com a presença da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ministério Público, se reuniu com representantes dos municípios de São Bento, Cacimba de Dentro e São Mamede. Os interessados ajustaram acordos para a realização de reformas, doação de terrenos e construção de unidades prisionais nessas regiões. Ceder um terreno para ser feito unidade prisional, ou também vir uma solução se a gente tem algum prédio. Para a Secretaria fazer uma reforma e fazer com que a gente faça um presídio. Iremos identificar um local apropriado para a construção dessa unidade prisional. O promotor de justiça da tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Judiciário Paraibano, Ricardo José de Medeiros e Silva, e o gerente do Sistema Penitenciário do Estado, João Paulo Barros, asseguraram que nos próximos dias as instituições realizarão visitas técnicas nas localidades. Visitas para avaliar a situação de cada cadeia pública, que deverá ser reformada, e as demais através de doações, a cessão de algum terreno, se for o caso, ou também de alguns prédios que deverão ser designados para os fins. O coordenador adjunto do GMF estabeleceu o prazo de 30 dias para que o Estado entregue o plano de obra e mais 60 dias para que o município a execute. Houve uma solução amigável, uns no sentido de realizarem as obras, é o caso de São Bento, que precisa apenas de uma reforma estrutural, e outros se comprometeram a ceder terrenos ou prédios públicos. Areias coloridas que formam paisagens dentro de vidros pequenos, ou até de 300 quilos. O artesanato, encontrado em vários estados do Nordeste, exige paciência e muito talento. É quando o trabalho vira arte. Você imagina você pegar grão por grão e formar o que você é capaz de formar dentro de uma garrafinha de areia colorida? Meu nome é Malvini Mota, eu sou daqui de Fortaleza, moro aqui em Fortaleza, Ceará. Trabalho com areia colorida, sou coordenadora do grupo Grão de Cor e acho o meu trabalho uma arte.
as cores é infinita, você cria as cores que você imagina, mas nós temos aproximadamente 50 tons de cores, que é o que a gente mais usa. O passo a passo, isso é difícil, você tem que estar vendo que a gente está colocando a areia no vidro e com a paletinha está formando o desenho, que é exatamente essa composição de imagem, não é uma pintura e nem é uma escultura, é uma composição de imagem. Nós vamos formando grão por grão, colocando cor por cor e formando o desenho. Se você vai se aperfeiçoar em paisagem, você tem que gostar e apreciar cada pôr do sol que você vê e gravar aqui na sua mente para você reproduzir dentro de uma peça. Eu faço muito isso. Observo muito a natureza, observo muito o pôr do sol, o nascer do sol, para reproduzir nas minhas paisagens, que eu gosto muito de paisagem. Nós temos que ter a altura da mesa exatamente correta, né? Tudo medido, até o local que a gente coloca os pés, para equilibrar a mão. Essa tradicional que você vê, pequenininha, é de 15 a 1 hora, de 15 minutos a 1 hora. Se for uma peça grande, como tem, nós já fizemos peças de pesar mais de 300 quilos, aí leva os dias. Eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis do artesanato brasileiro, porque por conta de tão pouca gente que sabe, né? É um trabalho difícil de ser ensinado. De repente, quando você vê eu fazendo, você pode até achar que é fácil, mas quando você vai tentar, fica um pouquinho mais difícil. Eu penso que é um artesanato que requer mais paciência. Tem que ter muita paciência. Eu vivo exclusivamente disso. Meu trabalho é a minha vida. Rafaela, existe aquela frase que é atribuída a Confúcio que diz que trabalhe em algo que você gosta e você não vai trabalhar um dia sequer da sua vida. Eu acho que não é bem assim. Você tem os ossos do ofício e, como vimos, não é fácil de fazer, mas é um trabalho muito bonito. E é um clássico do Nordeste, né? Eu já tive um, viu, Cadu? E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.